Boa noite, piazada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Piar. Hoje temos aqui a presença do nosso amigo Mauro Sérgio de Lara Ferreira, grande tio Mauro. Estamos aqui para falar com ele um pouquinho sobre a história de São João do Triunfo, a história da nossa terra, da nossa gente, a nossa cultura. Ao meu lado, de novo, sempre, Renan Ferreira, me ajudando, me orientando, puxando a minha orelha quando eu falo alguma coisa errada. E vamos hoje conversar um pouco aqui com o Mauro sobre a nossa cidade, nossa origem, como que isso aqui se tornou uma cidade. Mas antes disso, sigam as nossas redes sociais. Eu peço que vocês ajudem a ficar mais conhecido esse canal aqui, a ter um conhecimento. Curta, compartilhe, comente nos Mande vídeos. para o seu amigo. E antes de mais nada, vamos rodar nossa vinheta? Boa noite, Mauro. Uma satisfação muito grande para nós estar aqui hoje ao teu lado, que você está participando conosco aqui, contar um pouquinho da história que você sabe. Renan, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Rômulo. Boa noite a galera que vai assistir esse vídeo. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que for assistir. É uma alegria muito grande poder estar aqui, prestigiando essa iniciativa sua, que tem o objetivo nobre, né, de fazer esse resgate não só da história, mas da cultura de São João do Triunfo, aproveitando, né, esse espaço dentro das redes sociais, que possibilita o conteúdo chegar a mais pessoas, né? Então, fico muito feliz e desejo êxito nessa empreitada sua, Rômulo. Muito obrigado mesmo. O prazer é nosso. Nós que agradecemos. E, para começar, vamos falar um pouco sobre você, Mauro. Você é historiador, né? Como é que foi tua formação até... Muito bem, Rômulo. Desde criança eu fui entusiasta da história, sempre gostei de história, sempre gostei. E tive outras oportunidades na vida, né, de estudar outras coisas, mas esse sempre foi o meu desejo central. Então, eu me formei na antiga FAFUV, né, hoje é Unispar, em História, e na época da faculdade a minha linha de pesquisa era sobre escravidão, um assunto que chama muita atenção, porém a história de São João do Triunfo, assim como não pode ser desvinculada do restante da história do Paraná e tal, nem da história do Brasil, sempre me chamou atenção. E assim, eu não vou dizer me incomodava, né? Me incomoda, mas causa um certo assim, né? Um jeito, desconforto, isso mesmo, Renan, obrigado. Um desconforto a maneira como é vista essa história. Por quê? Porque falta muitas fontes, documentais, fontes orais também, né? Porque nós temos ainda várias pessoas aí que precisam, né, ser entrevistadas, e eu pretendo fazer isso ainda, né, e escrever alguma coisa nesse sentido. E saber, né, ou entender, melhor dizendo, né, o interpretar o surgimento de São João do Triunfo é muito importante mesmo, né, porque nós estamos falando de nós, né, da nossa gênese, né, triunfense. Eu sou nascido aqui, criado aqui, passei um tempo fora, enfim, mas a gente entender essa nossa gênese aí e passar para as gerações futuras é extremamente importante. Sim. Então, você já, desde o tempo da tua faculdade, já tem se aprofundado no estudo da nossa história, né? Isso. Eu vou dizer assim, o que a gente leva em conta aqui, pela falta, né, a carência de algumas fontes, aqui a gente leva em conta
uma interpretação, né? Porque a história ela vai interpretar o passado, não vai remontar ele, né? De maneira alguma. Uma interpretação do passado, levando em conta e levantando algumas hipóteses, é claro, né? Então, se baseamos em hipóteses, levantando algumas hipóteses aí, né? Tendo como base todo o contexto geral, né? O contexto do Paraná, né? A partir da metade do século XIX e do Brasil como um todo, né? A partir da segunda metade do século XIX, para a gente entender o surgimento, né, de São João do Triunfo, né? Daquilo que mais tarde vem a ser São João do Triunfo, ok? Sim. Então, o São João do Triunfo ele vai surgir lá no século XIX, né? É isso? Isso mesmo, tá. Porém, para a gente entender de fato, né, e pensar como um todo de uma maneira mais global, nós precisamos voltar mais no tempo ainda, né, Rômulo e Renan? Um pouquinho mais no tempo, né? Nós precisamos voltar aí a alguns milhares de anos. Por quê? Porque quando os primeiros colonos estão chegando aqui, estão tomando posse do território. Esse território onde hoje fica São João do Triunfo, assim como as cidades aqui ao redor, ele já era povoado habitado, né? há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, calcula-se mais ou menos, né, que o território já seja povoado, estou falando no nível de Paraná, né, há 9.000 anos. É muito tempo, não é isso, Piazada? Muito tempo mesmo, né? Então, essas pessoas, a pergunta, né? Quem eram essas pessoas que povoavam esse território? Como viviam? Como viviam, né? O que se sabe? Bem, lá na década de 60, um casal de arqueólogos franceses esteve aqui no Paraná, se eu não me engano, a serviço da Universidade Federal, o Joseph e a Annette e Joseph Empaire, né, famosos arqueólogos. Então, o trabalho principal sobre a arqueologia paranaense está fundamentada nas escavações, né, enfim, no trabalho deles, anos 50, anos 60, tá certo? Tá, então, vocês tinham perguntado, quem eram? Então, são chamados de paleoíndios. Então, nômades. Paleoíndios, né? Antes dos índios. Entendi. Os índios que nós conhecemos hoje, no caso. Né? Isso. Então, eram povos indígenas. Isso. Caçadores, coletores, nômades. O que se sabe sobre eles? Né? Através dos vestígios materiais. Que é pontas de flecha. Também são conhecidos como os homens da ponta de flecha. Os artefatos líticos, né, de pedra, né, machadinhos de mão. Que mais? Nós temos pinturas rupestres, principalmente na região dos Campos Gerais, que aqui há relatos ainda, mas não confirmados da existência dessas pinturas na nossa região aqui, principalmente. Tá. São João do Triunfo, aonde a incidência destes artefatos líticos, desses materiais aí, de pontas de flecha principalmente. Antes um pouquinho o Renan estávamos conversando sobre isso. Na região que é conhecida como a Serra do Rio Baio. Por quê? Para quem conhece ali a região, a gente vai encontrar, principalmente do lado de cá, né, do lado do Rio Baio mesmo, a gente vai encontrar muitos, não são cavernas, mas são abrigos sobre rocha. Não é necessariamente uma caverna. Tá? Na geologia tem uma definição lá bem interessante, mas não é o caso agora. Então, ali a gente encontra muito desses abrigos sobre rochas. Claro, o próprio nome já diz que são abrigos, né? E então, essa região ali se acha muito nas roças, enfim. Mas uma ponta de flecha dessa encontrada ali na hora que está passando o arado, enfim, ela não é só uma ponta de flecha. Não existe um contexto arqueológico ali. Não se tem, por exemplo, o vestígio de uma fogueira para se poder datar, né, o material, enfim. Né? Então, são artefatos. Muito bem. Aí são, como eu falei, caçadores, coletores, né? E eles foram divididos em várias tradições, como são chamados, né? Por exemplo, o próprio casal lá, os Empaire, eles vão aqui definir uma tradição chamada tradição Putinga, né, perto de nós aqui.
são definidos até a tradição umbu. Nós temos aqui uma propriedade com o nome de umbu, né? Existe a tradição umbu também. Aí, então, esses aí são os paleoíndios que mais tarde, né, nós estamos falando aqui muito tempo, né, não são eles que vão dar origem aos caigangues, aos quais nós vamos chegar, tá certo? Aí eles estão, aí não se sabe para onde foram, como foi, então, assim como nós temos o homem do Sambaqui, né, um pouco mais recente lá no litoral. Então, para a gente finalizar essa primeira parte aí, o território já é ocupado há muito, muito tempo. Ok? Seguimos então, Tiago. Sim, é para tirar um pouco daquela história do que esse território que foi descoberto, foi né? descoberto, né? Assim como o Brasil em geral, né? Justamente. Já existia populações que habitavam aqui, muitas das estradas que nós usamos hoje até já são caminhos que eram traçados pelos... Já eram caminhos indígenas, né? Então, é muito dessas coisas, né? Interessante que me fez lembrar agora o Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, ele vai falar para nós, lá do início, lá, que quando os portugueses, né, chegaram aqui, tudo já tinha nome. Os rios já tinham nome. Sim. Os vales já tinham nome. As escarpas já tinham nome. As serras já tinham nome, né? Iguaçu, exemplo aqui, né? Iguaçu, Potinga. Isso. Então, tudo já tinha nome. Curitiba. Guarapuava. Isso. Qual será que era o nome indígena, né, da nossa localidade? Né? Da nossa localidade aqui. Já né? Possivelmente. Aqui, esse local aqui era chamado, né, uma definição geográfica para eles, né? Aí, boa essa. É. E será que nessa época já existia esses povos, assim? Aí a gente está falando entre 9.000 anos até... Bem, pensando assim, a questão temporal, quando o território começa a ser povoado, Renan, assim, de fato, quem que aqui habitavam aqui? Nossa região. Eram os chamados caigangues, né? Os caigangues, então, eram chamados seminômades, já praticavam agricultura, né? Pertence ao tronco linguístico Macro-G, né? Assim como os Xoclengue, que habitam a região de Santa Catarina. Eu estava com essa dúvida, sempre tive essa dúvida, né? Se aqui, na nossa região, habitavam Xoclengues. E eu fui tirar essa dúvida há poucos dias mesmo, com um indígena, a Candói, se eu não me engano. E a gente entrou nessa conversa e eu perguntei para ele, tá? Se ele tinha contato com o ele é caigangue, claro. Se ele tinha contato com o Xoclengue, ele falou, já tive contato com eles. Aí eu perguntei, a nossa região aqui teve comunidade de Xoclengue? Ele falou, não. Paraná, só caigangue. Nessa região do Paraná. Nessa região do Paraná aqui, só caigangue. Xoclengue, aonde está Santa Catarina. Lá no litoral a gente tem outras tribos, né? Sim, claro. Tem, não. Carijó, né? Isso, tem outras. Então, também nós temos aqui, interessante, possivelmente antes da chegada do Xoclengue, isso eu não posso... Caigangue. Dos caigangues, isso mesmo. Os chamados tupis-guaranis, né? Os povos ceramistas. Por quê? Porque a região do Vale do Iguaçu, né? Se encontra ainda muitos artefatos cerâmicos, né? Uma morfologia, né? um método de se trabalhar bastante específico. Eles eram chamados de ceramistas, os tupis-guaranis, né? Diferente dos outros tupis-guaranis, é só uma definição ali, né? Entendi. Um com acento e o outro sem acento, não, um com hífen e o outro sem hífen. Porque o tupi-guarani com hífen, ele na verdade ele diz respeito a duas populações que existem no Brasil, né? Que é a população tupi e a população guarani. E o caigangue faz parte da população guarani. Justamente. Isso mesmo. E então esses ceramistas, uma característica é que esses povos habitavam as margens de grandes rios, na região da Vila Palmira, ali é farto desses artefatos cerâmicos. Porém, como eu já falei, esses artefatos cerâmicos desenterrados aí
a esmo, né? Ou no meio da roça, os cacos cerâmicos. Inclusive eu tenho esses cacos cerâmicos aí, artefatos, né? Mas eles têm pouco valor enquanto arqueologia, enquanto história. Mas é isso que a gente se sabe. Mas o fato é que o território era ocupado. Existiam pessoas morando aqui, habitando, vivendo da natureza. Quando, lá a partir da segunda metade aí do século XIX, começa a exploração. E pessoas que já consumiam a erva mate aqui, de uma forma ou de outra. Justamente, a erva mate fazia, né, assim como o pinhão, tá? Então, Perdão, porque a erva mate a gente esquece, mas é uma bebida de origem indígena, né? A gente não leva em conta isso, né? Sim. Esse fator, né? Ela é... Chimarrão... Acha que é gaúcho, né? Não. Sim. Ela é a erva... Gaúcho também com palavra indígena. Sim. O Gaá, né? Depois os jesuítas vão chamar de a erva del diablo, né? Sim. Então, amplamente consumido ali, assim como o pinhão. Um professor meu da disciplina de arqueologia na faculdade falava, né, professor Sérgio, que o contato entre o homem do Sambaqui, lá do litoral, e os habitantes aqui do Segundo Planalto, ele se dava em razão do pinhão. O pinhão tinha na época, né, tinha um poder muito grande de troca, né, segundo o que se levanta, né, se trocava-se pinhão até por mulheres, porque o pinhão é uma fonte de energia, né, de carboidrato muito grande. Tanto é que toda a floresta, enfim, a mata de araucárias, como chamam, ela existe em função do próprio pinheiro, né? Ali toda a fauna, a flora e a fauna também, em razão do pinheiro. Ali. Sim. A própria erva mate existe em razão do pinheiro. Sim. Que é a base de sustentação da floresta de araucária, né? Justamente. A mata que está embaixo dela ali, né? Perfeito. Tá. Então, no século XIX, ali, por volta de 1850, 60, esse território aqui, ele foi descoberto por João Nunes de Souza. É a história oficial que a gente tem. É isso que os livros de história agora do município contam, né? Porém, a conta não fecha, pelo menos no meu ver. A conta não fecha. Porque seria muito simples a gente chegar aí e falar assim que um caçador, um caçador que vem lá de São José dos Pinhais, passa por aqui, acha bonito o território, enfim, e resolve ficar. É uma conta que não... Pelo menos não... Assim, né? Tão assim, romântico. Então, eu acredito que para a gente entender, aí é necessário a gente levar em conta todo um contexto, tá certo, pesada? Que contexto é esse? Tá. Primeiro de tudo, nós temos que pensar o Paraná. O que era o Paraná no século XIX? Não existia, né? Não existia enquanto Estado, né? Nem como província, que vai se tornar... Né? O nome Paraná, para esse lugar, talvez já existisse, né? Porque é uma palavra indígena também. Também. Mas o Paraná aqui, ele pertencia, antes da emancipação política, pertencia à província de São Paulo. Claro, nós estamos falando do Brasil Império, né? Sim. Dividido por províncias, a província de São Paulo. Então, nós estávamos entre a província do Rio Grande do Sul, né? A província do Rio Grande e a província de São Paulo, e pertencíamos a São Paulo. Os grandes proprietários eram paulistas, porém, nós temos... vamos pensar o Paraná no século XIX. O que era o Paraná? Nós temos lá o litoral, Paranaguá, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e Guaratuba. Aí nós temos Curitiba, Lapa, Rio Negro, um pouquinho ali, Palmeira, Ponta Grossa, saindo para São Paulo é Castro. Isso é o Paraná. E o resto? O resto é sertão. O resto então, de Palmeira para cá, né, para quem viaja e gosta de observar a paisagem,
a gente percebe que de Palmeira para cá, quando está indo para Curitiba, de Palmeira para Curitiba, começa a mudar a paisagem. Sim. Começa a ver mais campos e tal, coisa que a gente não vê para cá. Então, de Palmeira para cá, o que era? Era um pinhal, como chamavam, né? Um erval sem fim, que se estendia território adentro, chegando na Argentina. Era um vazio. Floresta. Um vazio, né? Como pensavam. Mas um vazio de brancos, um vazio de civilização, porém, um território amplamente habitado. Tá certo? Isso era o Paraná. O Paraná, então, se torna uma província, né, independente lá de São Paulo, no Brasil Império, em 53, né, se não me engano, 1853. Em 53, né? Se torna aí. E dentro desse contexto de emancipação política, ele vai se dar esse contexto, ele vai se dar em razão de uma própria elite que está se formando em Curitiba, uma elite ligada à extração da erva mate, lá na região metropolitana de Curitiba. Por quê? Porque a erva mate ela se torna um produto de valor comercial, né, claro, amplamente consumida, porém, Argentina, Uruguai, Chile, o consumo de erva mate deles é muito grande, principalmente a Argentina. O consumo de erva mate per capita deles sempre foi grande. Tá? O maior fornecedor de erva mate era o Paraguai, porém por questões políticas e tal, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, a Argentina deixa de comprar essa erva mate do Paraguai e passa a adquirir. Por quê? Porque a gente não produz tanta erva mate assim. Vai produzir aqui na nossa região. Porque isso, mas pouca erva mate. Pouca erva mate. E o consumo era muito grande. Vai começar a buscar essa erva mate aqui. Logo, veja só. Então, nós temos uma questão econômica aqui. Tá? Os historiadores, não gostam de história econômica, enfim. Mas não tem como desprezar esse fator. Para a gente pensar. Sim. Para a gente pensar. E justamente foi aí que como eu falei, a erva mate começa a ser procurada. Claro, é a lei do mercado, né? Oferta e da procura. Da oferta e da procura. Então, essa elite do mate vai surgir em Curitiba, vai adquirir um poder econômico, né? Claro, não só do mate, mas também como em razão da criação de gado. Uma coisa que a gente passou batido aqui, por que o Paraná eram essas cidades? Porque era o caminho das tropas que saíam lá do Rio Grande do Sul com destino ao mercado paulista dele. Esse é né? o caminho de Viamão? Não. É o caminho que sai do Rio Grande do Sul, sim, entrando no território paranaense, cortando toda Santa Catarina, aqui, entrando... passando Negro, isso, aquela região, Lapa, onde hoje é Porto Amazonas, São Luís do Purunã, Palmeira, Ponta Grossa. Então, essas cidades aí vão surgir em razão disso. Aquela ponte ali no Recanto dos Papagaio, né, que foi Dom Pedro que fez. Isso. Lá, né? Aí. Isso. Então, aqui nós temos também caminho de tropas, aqui, né, mas mais tarde a gente vai falar, né? Já é outro contexto, sim, tá certo? Sim. Então, e essa elite vai surgir lá em Curitiba, criação de gado. Então, tem bairros de Curitiba, né? Sítio Cercado, por exemplo, Fazendinha, não é isso? Sim. Todas propriedades rurais, né? Enfim, na região metropolitana. Então, essa elite aí vai adquirir um poder político e um poder econômico, né? Que vai desejar essa emancipação política. E vai sair justamente dentro desse contexto aí do crescimento da procura pela erva mate. Tá certo? Então, sim, nós paramos aí nesse contexto da metade do século XIX. Então, a Argentina está consumindo erva mate adoidado, o Uruguai também, né? Sim. E a demanda era muito grande. E vai chegar um momento que os ervais da região metropolitana de Curitiba não vão dar conta de suprir essa necessidade. Portanto, era necessário buscar outras áreas de... novas terras. Porque é uma economia extrativista, sim, né? Sim. Aí precisaram ir para outros locais para achar erva suficiente para que se exportasse.
Tem uma questão também que a Argentina estava muito interessada nessa região, né? Ah, com certeza. Nessa erva mate, né? Com certeza. Tinha essa região vaga ali, os argentinos eles queriam também como não era, digamos, entre aspas, terra de ninguém, né? Eles tinham interesse naquelas terras ali. Né? Não era terra de ninguém branco. É isso mesmo. Então, a questão da fronteira Brasil-Argentina sempre foi uma questão bastante complicada. Ela vai ficar definida, de fato, essa questão de fronteira ali, só depois da Guerra do Contestado. Ainda até acertar essa fronteira. Então, não se sabia onde terminava o Brasil, onde se começava a Argentina, e os argentinos estavam de olho aqui, nos ervais do oeste, né? Sim. Oeste e sudoeste principalmente do oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, ali mais do Paraná mesmo, sim, estavam de olho. E surge, então, uma preocupação, vamos lá, para essa elite política da província do Paraná. Por que província? Porque ainda nós não somos uma... Não era emancipado ainda. Nós somos um império. Sim. Né? Então, um império dividido por províncias. O Estado do Paraná vai surgir só depois da proclamação da República, em 1890. Então, essa elite provincial, né, que é também chamada a elite do mate, os barões do mate, que tinham o poder, os caras tinham o poder econômico na mão, o poder político na mão, tá? A escravidão comendo solto, porque a escravidão ela foi presente no Paraná, claro, não com a mesma força no restante do Brasil, mas a escravidão foi presente. Só para vocês terem uma ideia, a catedral lá de Curitiba, ela foi construída essencialmente por mão de obra escrava. Sim. Né? Sim, essencialmente. Não só do trabalho braçal ali, como os mestres de obras, os artesãos também, né? A mão de obra escrava. Então, a escravidão ela esteve presente, claro. Esse é o contexto. E aí, o pessoal lá querem mais erva. Estão buscando erva mate. Aonde que está a erva mate? Nessa região aqui. Tá. Beleza? São João Triunfo. Aqui toda essa região. Vamos falar aqui da região de São João Triunfo. Então, vamos povoar. Então, quais são as preocupações que eles têm? Né? Enfim, os desejos que eles têm. Primeiro, a própria questão econômica mesmo da exploração da erva mate. Sim. Tá? Segundo, a questão territorial ali... No caso, como foi falado aqui da Argentina, que estava de olho no território, precisava tomar posse desse território. Antes que eles tomem. Antes que eles tomem. Quem chega primeiro bebe água mais limpa, não é isso? Sim. Porque não existiam fronteiras definidas. Tá. Outra questão ali, que é uma preocupação também, não só, aí nós estamos falando a nível de Brasil, né? A nível de império, é da imigração, é da povoação do território. É a questão do branqueamento da raça. Social. Isso, trazer pessoas brancas para povoar não só povoar, tomar o território, mas como embranquecer o país. É o branqueamento da raça. Exatamente, era uma política de governo. Né? Isso, se acreditava que uma quantidade X de imigrantes brancos num determinado grupo ali, em 30 anos, o Brasil se tornaria uma nação branca, e era esse o desejo de muitos políticos, né? Os caras que tomavam as decisões. Claro, não cabe a nós fazer o julgamento, porque na história a gente não julga de maneira nenhuma, mas é o pensamento da época, era a ciência da época, isso. Então nós temos lá, só para a gente relembrar, nós temos a questão econômica, aqui, que é o que vai ter um peso muito grande no nosso caso. Nós temos a questão da posse do território, do povoamento do território, e nós temos essa questão da imigração, aí, a imigração, no nosso caso, a imigração polonesa, que não vai dar tempo da gente falar aqui, talvez numa outra ocasião, né, a gente falar, e o branqueamento mesmo, né, a povoação, tá certo? E daí, a pergunta, e o que nós, enquanto triunfenses, temos a ver com isso? Vamos esquecer um pouquinho a história do João Nunes de Souza, né, e vamos pensar dessa forma. Então, o triunfo, a hipótese levantada, São João do Triunfo, vai surgir de fato tendo como ponto de partida uma questão econômica, que é a busca pela exploração da erva mate. Sim.
Porque se, na história não existe o se os argentinos não tomassem tanto chimarrão, os uruguaios não procurassem tanto, talvez não existisse São João tudo, da forma verdade, que está, né? A maioria da criação de povoados ali é econômico, né? Isso. Os portugueses já vieram aqui por um motivo econômico, né? Claro. Sim. E uma coisa também que sempre me chama a atenção é o nome, São João do Triunfo, que a explicação aceita, né, é que esse triunfo ele venha a ser advindo do triunfo sobre a Guerra do Paraguai, né? A minha questão é, mesmo 30 anos após a Guerra do Paraguai, quando esses primeiros homens brancos chegam aqui, ainda existia, será, essa sensação de vitória, esse ufanismo vitorioso da Guerra do Paraguai? Foi algo que perdurou tanto? Pois bem, veja que pergunta bem interessante, né? O surgimento do triunfo ali, né? Do nome São João do Triunfo. O que se sabe, não? O que se conta é justamente sobre isso. Muito bem. Então, para se saberem da vitória brasileira sobre os paraguaios, já devia, em 1865, com certeza estar e aqui povoado. Era muito próximo, né? Sim. Todo mundo Povoado. acho que tinha essa sensação, né, de pertencimento. Talvez, porém, não existiam elementos de ligação a não ser os caminhos indígenas daqui até o Paraguai. Porque o desenrolar da guerra ela vai se dar lá no Mato Grosso. E no sul do Paraguai, lá na divisa com a Argentina. Né? Então, para nós aqui era um... Mas deve ter gente de Curitiba, por exemplo. Pode Sim, ser. Palmeira Deve ter tem. lutado, né? Documentalmente existem pessoas de Palmeira que lutaram na guerra. É possível, claro que é possível. Bem, Guerra do Paraguai em 1865 termina. Nesse período nós já temos aqui possivelmente uma povoação. Né? Uma povoação. Por quê? Porque o triunfo, a região, assim como São Mateus, enfim, se torna um caminho de tropas. Sim. Né? De tropas de gado que saem lá dos Campos de Palmas com direção aos Campos Gerais. Né? A criação de gado era muito grande nessa região, então nós temos aqui, tanto é que a rua aqui, talvez a rua principal nossa, era a Rua das Tropas. Sim. É a chamada Rua das Tropas, né? Então é esse caminho das tropas. Então, o que pode ter acontecido? Pode. Muito antes da chegada desse povo que estão vindo lá da região metropolitana de Curitiba, já haviam aqui tropeiros estabelecidos e suas famílias, né? Em razão do Rio da Vargem e tal. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que é descoberto lá o Val do Iguaçu, lá em União da Vitória. Por quê? Porque o Rio Iguaçu era um obstáculo natural, né? Para o deslocamento do gado. Só que vai ser descoberto ali o chamado Val do Iguaçu. Acredito que fica mais ou menos perto da Ponte de Ferro, lá. Depois a gente tem que levantar. Onde o gado podia passar. Isso, onde o rio fica um pouco mais raso, como se fosse uma ponte submersa. E isso facilitou muito. Então, essas tropas saíam lá da região dos Campos de Palmas, né, passando por aqui, né, e esses tropeiros voltavam. Mas nós estamos falando de tropas, não um estabelecimento de fato geral, né, que vai dar origem à freguesia do Rio da Vargem. Não, e de fato faz sentido essa ligação à vitória sobre o Paraguai, até porque consultando aquele recorte de jornal datado de 1873, sinalizando a venda de uma casa na Rua das Tropas. Na Rua das Tropas. Uma casa coberta de tabuinhas, na freguesia. É a Rua das Tropas? Acreditamos que seja aqui na rua principal, né? O 15 de novembro. Já sinalizava como freguesia de São João do Triunfo. Já em 1873, 8 anos após o término da guerra. Qual que foi a data da cidade aqui, da fundação? Então, a data que nós comemoramos é a data da instalação
da prefeitura, instalação da comarca, que é 1890. 15 de fevereiro, né? Isso. Mas isso, isso. Já, a chegada da... Então, por isso que... Porque a gente toma por base a segunda metade do século. Do 19, a partir da segunda metade, já temos aqui a povoação. Já temos o estabelecimento. Sim. Mas antes desse estabelecimento, nós temos que levar em conta um fator muito importante. Como que foi feito esse estabelecimento? Eu ia te perguntar isso agora. Como é que foi o confronto aqui? Porque será que as populações aqui, os povos originários, os indígenas, eles entregaram de mão beijada esse território aqui e saíram? Então, esse é o ponto nevrálgico da história, vamos dizer assim. Né? O ponto nevrálgico. Assim como a história do Brasil é uma história de violência, e eles não podem negar isso, né? De luta, né? De violência, vamos dizer assim. De sangue, de violência. Nós temos um dominador e nós temos um dominado. E a história é contada por quem domina. Tá certo? Geralmente. Sempre. E essa função, né, minha função, o meu pensar, é tentar ver a história pelo outro lado. Uma história vista de baixo, né? Então, como a gente falou lá no início... História contra pelo, como o Marcelo comentou aqui. Marcelo. Isso. Contra o pelo, né? Então, como o desejo da extração da erva mate era grande, enfim, a lei de oferta e procura, nós temos terras totalmente devolutas. Lembrando que a lei de terras de 1850, uma lei imperial, ela vai ser determinante para a política de terras no Brasil. Isso a gente quase não ouve falar, porém a questão, se sabe, né? A questão agrária no Brasil é uma questão complicadíssima, não está resolvida ainda e não sabemos como se vai se resolver. Enquanto, por exemplo, a Inglaterra vai resolver a sua questão agrária lá na Revolução Gloriosa, né? Um pouco depois, lá com a lei de terras, a lei dos cercamentos, por exemplo, resolve a questão agrária deles lá. Lá nos Estados Unidos eles vão resolver rápido a questão agrária, aqui não. A questão agrária nossa aqui ainda está muito complicada, está pendente ainda. E essa lei de terras de 1850, o que ela fazia? Ao invés de pegar e promover uma distribuição, enfim, ou melhor, não distribuição, mas a facilitar o acesso à terra a todo e qualquer um, ela promoveu o que? A concentração da terra na mão de poucas pessoas. Qual que é a principal característica agrária do Brasil? O latifúndio. O latifúndio. O que é o latifúndio? Tá. O latifúndio é uma grande porção territorial na mão de uma única pessoa, ou de um único grupo, de uma família. E isso é algo que vem lá das capitanias hereditárias. Justamente, Renan. E a lei de terras, o que vai fazer? Vai avalizar isso. Né? Ao invés de promover uma justiça social, enfim. O que é a lei de terras de 1850? Tá. Por quê? Uma lei de terras do Congresso Imperial, aprovado por senhores de escravos e proprietários de grandes faixas de terra. Sim, claro. E essa lei ela vai ser determinante. Né? Então, quando se discute, se fala em questão agrária no Brasil, primeiro tem que levar em conta a lei de terras, né, de 1850. O que a lei de terras falava? Né? Que as terras poderiam ser doadas ou compradas do Estado. Sim. Tá. Mas o Estado... comandado por... Segundo o seu entrevistado, falou que não sei, era quantos alqueires para cada um ali que eles... havia assim um critério de distribuição, apadrinhamento político, a gente sempre houve isso, né? Tá, então a terra só podia ser adquirida mediante compra ou mediante doação, né? Tá. E quem que podia comprar? E quem que doava? Quem doava para quem? Entre esse grupo. Tanto é que quando a escravidão é abolida, os ex-escravizados não receberam um palmo de chão. Tá? Era muito mais cômodo e muito mais vantajoso pegar e fazer uma distribuição de terras para os colonos imigrantes que estavam chegando do que distribuir para os ex-escravos. Né?
Enfim. Nem os povos indígenas. Não. Ficaram com algumas pouquíssimas reservas. Claro. E a custa de muita terra luta. Que era tudo deles, né? Aonde que estão as reservas hoje no Paraná, as reservas indígenas? Estão concentradas no centro do estado, ali, no miolo, né? Ali, um pequeno espaço ali. Tanto é que eles dominavam todo esse território. Mas voltando, então, Tiazado, lá para a questão da posse mesmo, de fato, do território. Como que ela foi feita, né? De que forma que ela foi feita? Nós já sabemos o porquê. Primeira pergunta, por quê? Interesse econômico. Sim. Agora, a próxima pergunta é o como, né? E como? Como que foi? Chegaram aqui, né? Isso. E dominaram essa terra. Então, como é amplamente povoado, grupos espalhados aqui, essa terra precisava ser limpa, de alguma forma. Só uma coisa antes. Considerando também os tropeiros que subiam do Rio Grande do Sul e passavam por todas essas regiões, e possivelmente eles se relacionavam com os indígenas que aqui viviam e tinham até vezes filhos com eles, formando aquele grupo étnico que a gente conhece como bugres. Esses bugres, eles habitavam aqui, essa região? Sim. Então, esse contato entre brancos e índios, e sempre na maioria das vezes, pela violência, força, né? pela força, pela violência, né? Ele faz parte da nossa história. Então, nós somos uma nação, o sangue indígena corre nas nossas veias, né? Inclusive nas nossas aqui, né? Aqui, e da grande maioria das populações. Assim, vai ter essa aculturação ali forçada, fazendo com que, nós estamos falando no caso dos tropeiros ali, sempre, desde o início foi dessa forma. Foi da violência mesmo, propriamente dita. Sim. Tá certo? Aonde o tropeiro, falando do tropeiro, né? Depois nós vamos falar do próprio bugreiro, enfim, do próprio, anteriormente do bandeirante, separava lá um plantel, meia dúzia de indiazinha aí do seu gosto, né? Para formar o seu harém particular, né? Ou melhor, vamos falar português bem claro, na base do estupro, da violência. Sim. Né? E considerando que o Paraná fazia parte da província de São Paulo, né? Até 1853, o movimento dos bandeirantes, essas monções que existiam, elas chegaram a acontecer aqui no Paraná? Não. A incursão bandeirante mesmo, que ela vai chegar aqui na redução jesuítica ali do meio do estado, sabe, né? Ali que vão ser contratados para... Aí tem até o filme Missões, né? Muito interessante. Os bandeirantes vão chegar até ali, para os paulistas, o interesse deles maior ali era caçadores, preadores de índio, porque tinha muito índio lá para região dos sertões do Mato Grosso. Indígena? Isso. Sim. Então, o que se tem, que se sabe é da destruição das reduções jesuíticas que estavam... perto da fronteira com o Paraguai. Isso, né? Mas no meio do estado, mais ou menos. Agora eu não me recordo a região, né? Tanto é que o fato, né, curioso, o ouro dos jesuítas, Sim. O famoso ouro dos jesuítas, pode falar. E essas famílias tradicionais aí eram famílias do Paraná mesmo, tradicionais aqui, de migrantes que vieram para o Paraná e foram criando essa classe... uma classe burguesa já, que a gente pode dizer, né, no começo da erva mate ali, né? Burguesa, assim, dentro desse contexto, no sentido, né, literal mesmo, não dá para se falar ainda. Porém, mais tarde, a própria economia ervateira, foi bom se tocar nesse assunto, a própria economia ervateira vai dar origem ao que nós conhecemos como burguesia no Brasil. O que nós temos de origem de uma classe burguesa, no sentido lá, marxista mesmo, nós vamos ter aqui no Paraná, que é esses barões do mate, né, reinvestindo esse capital do extrativismo em outras modalidades econômicas, né, no comércio, na indústria, na parte financeira, bancos, enfim, né, que estão ali. Mas essas famílias, né,
Então, como Curitiba, a região metropolitana, enfim, vai surgir em função também, né? Também existem outros fatores, claro, mas não surgir, mas vai se desenvolver em razão do tropeirismo. Claro, nós temos um fluxo muito grande. Por quê? Porque nas tropas, o que circula? Circula ideias, não é isso? No lombo das mulas circulavam charque, circulavam tecidos, circulavam ferramentas, circulavam farinha, mas também circulavam pessoas, circulavam ideias, não vai e vem, né? Nós temos pessoas vindo de São Paulo para cá, né? Nós temos gaúchos vindo para cá. E ali vão começando a se estabelecer. Pessoas ficando pelos caminhos. Pelos caminhos, fundando vilas, enfim, né? Tem aquela pintura bonita lá do Debré, que pinta Castro, né? Que é só uma capelinha, mas deixa de ser Castro, né? Sim, Palmeira também. Existe uma pintura do Debré feita sobre Palmeira. Sobre Palmeira. Sim. Que legal, não sabia dessa. E é então, nosso estado, assim como a nossa cidade, era uma passagem, no caso, que foi se tornando como é a maioria das cidades. Vamos pegar então dois pontos. Nós temos a passagem, né? A passagem de tropas aqui, e né, da gadaria, como você falava, da gadaria, mas nós temos também esse fator aí econômico da erva mate. Tá, eu falei que esse território precisava ser limpo. Limpo em que sentido? Desmatar? Não. Precisava de uma limpeza, isso, no sentido que fosse possível, que morava aqui. que fosse isso mesmo, que fosse possível ocupar de uma forma sem incômodo. Por quê? Porque era terra de índio brabo, né? Era terra que são povos, eram pessoas que incomodavam. Guerreiros? Sim. Isso. E pessoas que não cederiam o território a troco de paz. Justamente. E para isso, então, essa elite econômica aí que estava interessada abre mão de um expediente bastante comum na época, principalmente na região de Santa Catarina, que era contratar os profissionais especializados nesse tipo de serviço, né? Os chamados bugreiros, os caçadores de bugres, né? Verdadeiras milícias, né? Que tinham e cobravam por esse serviço e faziam o serviço, embora um serviço macabro, muito bem feito. Salvo engano, eles cobravam por cabeça, né? Por orelha. A orelha. Ou seja, sempre ou a orelha esquerda ou a orelha direita, né? Ou um serviço era tratado só para a orelha direita ou outro serviço para a orelha esquerda, porque senão cobrava dobrado, né? Então, aquela lenda, entre aspas, né? Do bugreiro, né, do caçador de bugre com um colar feito de orelhas de bugres, né, de índios, ela é um fato verídico mesmo. Como é que ele cobrava o serviço? Como que ele cobrava? Como que ele dava garantia ao seu contratante que o serviço estava feito? O território estava limpo. Estava limpo, né? Pode ir que está tudo sossegado. Pode tomar conta do território. Então, só para a gente não se perder no fio da meada, terra, então, ou era comprada ou era doada. Tá certo? Sim. Ou era comprado ou era doado. Quem podia comprar, quem podia doar. E o governo provincial, né, extremamente interessado no fator econômico, precisava povoar, precisava não deixar os argentinos virem. Enfim, é um conjunto de fatores, tá certo? Ali, que estão todos se alinhando ao mesmo tempo dentro desse contexto histórico, tá certo? Aí vem os bugueiros, para cometer violência, tá certo? Aí que tá. Vem matando índio, matando indígena e limpando para que possa chegar os colonizadores aqui. A vanguarda, né? A vanguarda do processo, né? A vanguarda do processo. Podem né? ir que agora tá limpo, ninguém vai mexer com vocês. Mais ou menos assim. Triste, né? Mas... Muito, muito triste. Tem aquela pintura, agora não me lembro o autor, mas é muito famosa. Depois o pessoal procura na internet, Destino Manifesto, lá dos Estados Unidos, né? Que tem a pintura famosa, né? Que aparece a civilização chegando, né? Com a civilização, né, no formato de uma mulher ali, né, com um vestido branco,
levando a luz. Atrás vem o trilho de trem e ela está trazendo a luz, né? E na sombra estão os indígenas fugindo. Chamado Destino Manifesto, o nome dessa pintura. Muito interessante para a gente pensar. A mesma coisa aconteceu aqui. De uma violência extrema. Do estupro, tá certo? Da morte, da violência nua e crua. Então, esse aspecto da história totalmente desprezado que deve ser levado em conta. Por quê? Porque o DNA dessas pessoas, desses seres humanos, está presente em grande maioria da nossa população. Não sei se por vocês serem mais jovens, mas os nossos ouvintes aqui, alguns deles aqui, um pouco mais de idade, né? Já ouviram falar. Mais ou menos assim. Minha avó foi pega laço no mato, foi pega cachorro. Meu bisavô foi pega cachorro no mato. Minha bisavó era bugre. Meu avô era bugre. Eu sou descendente de bugre. Mas quem que era o bugre, né? Sabe que, então, na leitura do Casagrande Senzala, lá do Gilberto Freire, ele vai definir o bugre como que o brasileiro o indígena brasileiro era chamado de bugre por causa dos búlgaros, né? Dos búlgaros lá da Bulgária mesmo. Sim. E ele, segundo Gilberto Freire, porque os portugueses notaram nos indígenas brasileiros costumes que lá na Bulgária, lá nos búlgaros mesmo, eles tinham, né? Que era esse costume principal? O homossexualismo. Interessante isso. Isso mesmo, ele fala isso. Eu lembro que eu li esse livro. Isso e depois vai se tornando uma forma pejorativa, né? Desse falar o bugre, né? Em alguns momentos o bugre ele é tomado como aquele que é o indígena aculturado, né? Vamos dizer assim. Ou em outros momentos o indígena brabo, né? Aquele que não aceita. Então, tem algumas conotações para nós aqui, mas a origem lá, lembrando que o Gilberto Freire está falando de um Brasil do século XVI, né? Então, do século XVI para o XIX, há uma mudança muito grande, né? E a palavra... Foi o primeiro, assim, que descreveu o Brasil. Isso. Muito bom. Sim, e a palavra bugre, na verdade, ela é de origem francesa, justamente para nomear esses búlgaros que eram heréticos. Considerados heréticos, né? Então é desprezado de toda forma, né? Exatamente. Então a palavra ela vem para cá justamente também para sinalizar esses povos aqui sem religião oficial, né? Sem um Cristo. Não cristãos, né? Claro. Então eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um relato, né, se vocês me permitem a leitura, precisada. Então, claro. Então, é nesse contexto que a região começa a ser povoada. Tá certo? Sim. É nesse contexto de posse, de domínio, né, dessas famílias que estão vindo para cá, né, que estão adquirindo e estão vindo, ou comprando, ou, na maioria das vezes, recebendo essa posse, né, essa doação de terras. Então, esse relato aqui, ele fala dos índios Xucleng, né, Memória Visual. Ele foi publicado em 1997 pelo antropólogo Silvio Coelho dos Santos, e ele traz aqui um relato bastante interessante, né? Eu queria que vocês prestassem atenção e que os nossos internautas aí também, só para a gente ter uma ideia. Tá, então ele está falando aqui dos índios Xuclengs lá de Santa Catarina, está falando das tropas do Martinho, o famoso Martinho Brugueiro. Procure na internet lá que vocês vão ver, tem foto dele, né? Do bando dele, né? Do bando do Martinho Bugreiro, né? Vejam só, ele diz assim: as tropas de bugreiros, narra a obra, se deslocavam pelas trilhas à noite, em silêncio. Os homens, entre 8 e 15, evitavam até fumar para não chamar atenção. Ao localizar um acampamento de quem? De índios, né? Uma tribo, atacavam de surpresa. Primeiro disparavam-se uns tiros, depois passava-se o resto no fio do facão. Relatou Ireno Pinheiro, que era um bugreiro, sobre as expedições que realizava no interior de Santa Catarina até os anos de 1930. Veja só, pessoal, aqui nós estamos falando do século XX, já ele está falando do século XX, para exterminar indígenas a mando de autoridades locais. O corpo é que nem bananeira. Aqui é uma fala do bugreiro. O corpo é que nem bananeira, corta macio.
Prossegue o burgueiro na descrição dos ataques. Cortavam-se as orelhas, cada parte tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças. Tinha que matar todos, senão algum sobrevivente fazia vingança, completou. Então, esse relato aqui é de 1930 e era um fato bastante comum. Nós temos poucos documentação histórica relacionada a isso. Então, quando estava na faculdade, a gente analisou alguns documentos aí, entre eles aqui de Palmeira, documentos da paróquia de Palmeira, e dentre essa parte documental tinha lá um termo de doação feito pelo pároco de Palmeira, 1870, se não me engano, é a década de 1870. Só para a gente linkar esse termo de doação. E entre os itens lá doados, essa doação foi feita da paróquia de Palmeira para o bispo em Curitiba. Tá. Então, dentro desses itens ali, falava-se, né, 2 crianças búlgaras apanhadas na região de Palmas, que já estavam... Que podia chegar mais ou menos aqui, né? Era aqui. Campos de Palmas. Nós éramos região de Palmas. Sim. Aqui. A descrição geográfica nossa era região de Palmas. 2 crianças búlgaras, tinha lá um nome que eu não me recordo agora, né, 2 meninos, apanhadas na região de Palmas, e daí tinha lá, relatava que já eram catequizadas, que falavam o português, né? 2 crianças, né? 2 meninos. Então, o que chamou atenção na época para mim, né, foi 2 crianças búlgaras apanhadas na região de Palmas. Possivelmente da nossa região aqui, nós estamos próximos de Palmeira, né? E não deixa de ser uma região de Palmas. Então, frisando isso, é o fato de que entender que o caçador sai de lá e vem aqui, gosta e fica, não cola para mim. É um mito de origem, né? Um mito de origem. Aquilo que o José Murilo de Carvalho chama de a formação das almas. A formação das almas, né? Eu gosto de fazer um link para quem curte, né? Com os Simpsons, né? Exatamente. O GBD Springfield, né? Exatamente. O fundador da cidade, claro. Né? Então, é necessário esse mito de origem. É necessário ter um... Mas o mito é para ser quebrado, né? Para ser... Isso. É necessário ter um ídolo, né? Apesar de que para nós aqui isso... Não tem essa né? Não temos uma estátua e tal. Exatamente. Enfim, mas a gente precisa pensar. E pensar isso... Quem que foi ele, né? É relevante. Todo mundo quer saber quem foi ele. É relevante, mas então, o triunfo vai surgir dentro desse contexto histórico. Pensar o contexto como um todo, essa é a função da história. Tipo, por que vai surgir aqui? Dessa forma. Dentro de um contexto de expansão da erva mate e tal, né? E depois nós temos toda uma história de exploração da mão de obra, enfim, quase uma semi-escravidão, que isso acho que fica para uma outra conversa nossa, né? De uma semi-escravidão ali, enfim, dessas famílias que vão se formando descendente de índios, tá certo? Nós temos aquele povo que possivelmente está vindo lá fugir da região do contestado para cá, se submetendo, né, vamos dizer, quase um coronelismo que vai se instalar, como era uma alta comum. Tipo um coronelismo. Claro, então esses são esses aspectos que a gente leva em conta, mas talvez numa próxima... Depois vai mudar, né? Primeiro vai começar o ciclo da erva mate, depois vai mudar para madeireira. A economia, e vai se perpetuando. Da erva mate, isso. Vai passar para madeira. Esse trabalho de os colonos, né, trazidos para os senhores ali, proprietário de terra para trabalhar e comprar no armazém do patrão, né? Nada diferente do que acontece. O trabalho, né? Até a alma, até a próxima geração, enfim. Então, nada diferente do que acontecia e, infelizmente, ainda acontece no Brasil. Então, essa é a nossa gênese, infelizmente. Poderia estar trazendo aqui uma história de maneira alguma. Poderia estar trazendo aqui grandes nomes, não importa, grandes heróis. Fulano de tal, sobrenome tal. Isso é totalmente irrelevante dentro desse contexto. Tá certo? O importante é saber a verdade sobre... Verdade não, né? Mas interpretar. A história mais plausível. Isso, uma interpretação. Né? Essa é uma interpretação, claro. Estamos levantando uma interpretação provável, né? Talvez. Mas o nosso pensar, né? Eu, sinceramente, acredito mais nessa tua história do que na tradicional. Porque a gente olha o Brasil, a gente olha... A história da humanidade, em geral, é sempre assim, né? Claro. E talvez, você falando isso, passou pela minha cabeça. Quem sabe um dia venha o colonizador
e faça conosco o que fizeram com os nossos... Um novo colonizador, você quer dizer? Sim. Exatamente. Talvez um novo colonizador chegue, nos mate, nos expulse. E será que esse da novo... nossa terra, da nossa terra, entre aspas. E será que esse novo colonizador já não está aí? Isso não é uma... Com adesivo no carro? Hein? E que esse produto vai todo para o exterior? Era erva mate, agora é outro produto. Olha aí, ó. Dá para a gente pensar para o próximo podcast. Será que esse novo colonizador não impôs um modelo de cultura totalmente diferente no nosso município, fazendo com que ele fosse o maior produtor do Brasil, porém, um saldo que a gente não consegue ver ou fecha os olhos para ver um saldo totalmente negativo. Tem uma música que fala sobre isso, né? Entendedores entenderão, não é isso? A música que fala sobre uma nova civilização que chegaria aqui. Beijar? E vai fazer o que a gente fez com os povos indígenas. A gente, né? Não, né? Os antepassados colonizadores europeus, que a humanidade é cheia de ciclos, né? Claro. A nossa civilização. Mas como eu falei, vai que esse novo colonizador já está aí, a gente não está vendo ele. Né? Entendedores entenderão, não é isso? Mas é uma prosa que vai muito além. longe, né? Acredito que o assunto não se esgota assim, sabe? Não. Ele tem muita coisa. O importante é a gente E o fator imigração também, né? Imigração ucraniana é algo também determinante nesse contexto, né? Mas é algo que demanda uma discussão ainda maior. Né? Claro. Mas esses povos aí já vieram quando o caminho já estava bem aberto. Né? Então, não necessariamente, porque o histórico da imigração polonesa, aqueles que tiverem curiosidade podem visitar a igreja, e na frente da igreja existe um monumento dedicado ao centenário da imigração polonesa aqui no Brasil, que data de 1870. Migração polonesa aqui em São João do Triunfo. O monumento de 1970, que fala 100 anos, 1870. Claro. 1870. Estão chegando os poloneses para cá. Isso. Então, com relação à migração polonesa, também tem um fato aí bastante interessante e curioso, né? Por quê? Porque dentro dessa política obrigatória, que era uma política imperial, né? Uma política de Estado enquanto império, e vai se desdobrar principalmente nas províncias do Sul. Aqui nós temos a migração forte, a imigração italiana e alemã lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Não necessariamente na mesma ordem. Sim. E aqui no Paraná, então, os políticos paranaenses, né? A Assembleia Paranaense, desejosos, então, claro, porque trazer imigrantes, primeiro a mão de obra, claro, e o povoamento e o branqueamento, tá? Sim. Então, os poloneses eram a última opção. Sim, os poloneses e ucranianos, né? Eles eram a última opção. Só vieram porque não tinha outros, né? Existia um grupo que queria norte-americanos, assim como bastante americanos vieram para São Paulo, né? Principalmente aqueles lá do sul, lá dos confederados, depois do final da Guerra de Secessão, né? Que saíram fugidos, né? Vão fundar algumas cidades lá no interior de São Paulo, entre elas a minha cidade americana, né? Queriam americanos, outros queriam ingleses, outros queriam suecos, outros queriam escoceses para cá. Tinha um grupo lá que queria suíços aqui, né? Aí foi levantado, até isso daí está nos anais lá da Assembleia, um grupo levantou a hipótese de chineses, mas daí foi contestado, porque os chineses se reproduziam como coelhos, né? Porque nós tínhamos muitos chineses que estavam indo lá para a Califórnia, né? Na época, nos Estados Unidos. Então, era uma história dos chineses, né? Que porque a China já era extremamente povoada. Né? Sim, claro. E uma história de quantos 1000 anos, né? Justamente. Mas é interessante, porque esse pessoal estava vendo o que está acontecendo no mundo, né? Sabia que tinha os chineses que estavam indo da região da Califórnia ali, né? Que estavam... E que a reprodução era grande. Tá, mas o fato dos poloneses foi a última opção. Não queriam poloneses. E um povo pobre, né? E que por isso mesmo aceitaram vir. Nós estamos falando aqui, pessoal, nós somos descendentes de miseráveis. Nós somos descendentes de servos, né, que passavam de extrema necessidade. Era um feudalismo, né? É um regime ainda feudal da Polônia. Mas isso acho que é uma história para outra, né? Vamos falar sobre isso também. Eu estava conversando sobre Gilberto Freire, uma coisa que eu
que eu quero contar nesse episódio aqui também é sobre a questão lá se o cara não fosse convertido ao cristianismo, na época lá do descobrimento do Brasil, era cortado a língua pelo pescoço. Gilberto Freire fala isso, que para você, a condição para você vir para o Brasil era só você se dizer cristão. Não importava se você era estuprador, se era assassino. Mas isso lá no Brasil colônia ainda. Isso, tá falando do século XVI, né? Eu só queria lembrar, colocar essa história aqui porque eu estava falando sobre isso no Gilberto Freire, e eu me lembrei dessa história para não perder esse foco. Mas foi bom você ter falado aí do Gilberto Freire, né? Uma dica de leitura muito boa aí. Então, para quem quer entender o Brasil, né? Então, já que uma dica de leitura boa é o Casagrande Senzala. Raízes do Brasil. Raízes do Brasil que contesta o Casagrande Senzala. E de certa forma, né? De certa forma. Contesta claro. O homem, né? Isso. Ali, mas... o Sérgio Buarque de Holanda. Isso. Mas é o Raiz do Brasil. E o povo brasileiro, Darcy Ribeiro, né? Para quem quiser entender um pouco isso. Agora, o Casagrande Senzala tem que ser bem lido, né? Bem lido. O Gilberto Freire foi muito contestado, enfim, a escola sociológica paulista, né? Vai lá nos anos 50, vai descer a lenha nele e tal. Enfim, uma discussão ali, mas precisa ser lido. Precisa ser lido, mas assim... Eu também, contesto muito ali a questão da romantização, da escravidão, do processo ali, né? Mas também tem muita informação histórica relevante na obra dele. O Casagrande Senzala é única. Nesse sentido. O jeito que o Freire traz ali, da maneira que ele conduz, que ele traz ali. Bem, a questão da romantização, né, da passividade, enfim, aí... Do índio, do escravo, né? Isso é muito do olhar do leitor, né? Isso é muito do olhar do leitor, da maneira como se lê ali, né, do próprio... Se a pessoa estiver contaminada antes da leitura, porque o Casagrande Senzala ela é inovadora até hoje, para você ter uma ideia. Ele é, como é que eu posso dizer, ele foi... o mais premiado que já teve na história do Brasil. Isso, e o mundo inteiro, né? Ele é editado em praticamente todas as línguas ali. Lá na França, doutor, tá certo, mas precisa, quem quiser saber, entender, e entendendo a história do Brasil, nós vamos entender um pouco da nossa história, tá certo? Sim. Mas então é isso, pessoal. A gente tem muito mais assuntos para conversar aqui com o tio Mauro. A gente tem muito conhecimento. Eu tô falando tio Mauro porque ele é meu tio, né? Quem não sabe, eu não consigo chamar ele de Mauro. Não é porque eu sou velho, né? Irmão do meu pai. Conhecido também como Mauro do Mar. Mas a gente tem muita coisa para conversar aqui. A gente fica diversas vezes por vários temas ali, passando, e vai entrando em assunto, e na GTV já passou horas ali. Tá certo. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, vamos ter outros. Com certeza. Outro tempo, a gente fazer todo o tempo do mundo, enquanto estivermos por aqui, né? Claro. Sim. E aproveitar, né? Vamos conversar mais sobre outros assuntos, né? Debater aí. E vocês que estão nos assistindo, peço que mandem sugestões, dicas, reclamações, para que a gente consiga melhorar e estar cada dia levando mais conteúdo para vocês, mais informações, coisas boas para o nosso dia a dia. Esse programa é feito para você. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Pode Piar, hoje com Mauro Sérgio de Lara Ferreira, Mauro do Mar. E esperamos que estejam conosco nos próximos episódios. Ao seu dispor. Obrigado, Renan, por estar aqui. Eu que agradeço, sempre. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de comentar. Dê o joinha. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhar os vídeos também. E muito obrigado. Obrigado, Piazada. Obrigado, Piazada. Obrigado. Tchau, tchau.